Office. Então, para não ficar muito chato lá no YouTube, eu vou falar a frase de novo. Deu um erro dele lá no meu primeiro vídeo, então a gente vai falar de novo a frase. Eu elevo a minha mente e o meu coração para estar consciente, para compreender e saber que a presença divina eu sou é a fonte e a substância de todos os meus bens. Eu elevo a minha mente e o meu coração para estar consciente, para compreender e saber que a presença divina eu sou, em letras maiúsculas, é a fonte e a substância de todos os meus bens. Aí eu falei para vocês da onde que vem esse eu sou. Então comecei a estudar o eu sou há muito tempo atrás, né, que vem daquela história de Moisés, quando ele viu Deus, né, o burning bush, e Deus disse para ele assim, ele perguntou para Deus, como é o seu nome? E Deus disse a Moisés, I am that I am, eu sou este eu sou. Então a gente entende o quê? Que Deus não só criou a gente, mas como ele é a criação. Então, tudo que existe, todo o seu suprimento, as oportunidades, as pessoas da sua vida, tudo faz parte dessa essência divina. Ele é a criação. E aí ele disse assim: diga aos israelitas que o eu sou enviou você para eles, que é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, é o mesmo Deus. Aí eu pensei assim, na época que eu estava estudando isso, eu falava assim, então, Deus, ele é tudo. E quando a gente vê os 10 mandamentos, não tomar o seu nome em vão, aí eu fiquei pensando, eu falei, de repente o que ele quis dizer não era isso de falar, de chegar lá no futebol, ai meu Deus. Eu acho que Deus não tá nem aí para essas coisas. Eu acredito que ele tá querendo dizer, quando a gente está usando o eu sou, a gente está, na verdade, orando. A gente está invocando a presença divina para alguma coisa. Então, eu acredito que tomar o santo nome em vão é quando a gente usa a palavra eu sou, sem querer manifestar aquilo que a gente vai falar na sequência. Então, se eu chegar de brincadeira e falar assim, ai, nossa, como eu sou idiota, ai, eu sou uma loser mesmo. Se eu falo essas coisas mesmo de brincadeira, o nosso subconsciente não tem senso de humor, então a gente está orando para manifestar aquela criação errônea que a gente não está querendo manifestar. Aí, depois que eu estudei isso daqui, eu lembro que eu comecei a ler de novo o Novo Testamento. E eu encontrei muitas frases de Jesus que ele usava esse eu sou. E aí a gente pensa assim, e se ele estava simplesmente orando, invocando Deus para falar através dele, daí o pessoal fica endeusando o dedo, né? Que ele disse assim, numa das frases dele, eu te falo em verdade, que antes de existir um Abraham, I am. Então existia o eu sou. Daí o pessoal fala, ele que é a pessoa, né, física de Jesus, mas na verdade ele estava dizendo que a presença do eu sou já existia antes de existir um Abraão, antes dele existir, né? E aí eu tinha separado uns outros aqui também, dele falando sobre. Ah, eu botei no blog, tá aqui, ó. Eu amo essa parte também, porque, olha só, Marcos 9. Entre a multidão, um que estava ali disse: Mestre, eu trouxe meu filho para que curasse, porque ele está dominado por um demônio e ele não fala. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o demônio, mas os seus discípulos não conseguiram. Olha o que Jesus disse. Ele não falou assim, porque só eu consigo, eles não. Ele não, em nenhum momento ele disse isso. Ele falou assim: como é tão pequena a vossa fé? Quanto tempo mais precisarei de andar convosco, dando bronca nos discípulos? Quanto tempo mais preciso de ter paciência convosco? Olha o que Jesus disse para os discípulos. Deu uma chibataça ali. Traga-me o menino. E aí trouxeram o menino, mas quando ele viu Jesus, o demônio sacudiu em convulsões e caiu no chão, blá blá, aconteceu um monte de coisa, saiu espumando. Assim, tudo é possível se você tiver fé. Meu, eu amo, esse é um dos trechos mais legais que eu tenho, porque ele deu uma broncaça, falou, nossa, até quando que eu vou ter que fazer as coisas por vocês? Já não falei que com fé você consegue tudo? Né? Por que eu que tenho que ficar fazendo isso? Vocês têm que fazer, então vocês têm a obrigação de fazer os milagres também,
com a sua fé, porque não era ele, era a fé dele, e as pessoas estavam achando que era só ele que conseguiria fazer isso, né? E existem, né, a grande fraternidade branca, eles têm muitas afirmações de Jesus também, né? Ele fazendo afirmações tipo, eu sou a ressurreição e a vida, aí o pessoal, ao invés de conectar com aquilo que o Moisés disse, né, que ele está dizendo eu, ele está invocando o eu sou, ele está orando, né? A gente fica achando que é a pessoa em si, mas na verdade é Deus que está fazendo o milagre através dele. Tinha outros trechos ali que depois eu vou aos. Eu não sei se tá esperando eu falar alguma coisa, Lívia, que tá travando super pra mim aqui. Não, pode falar, sua vez. Então, é que tá travando, por isso que eu não falei nada. É, sobre a frase, eu elevo a minha mente e o meu coração. Então, o que seria isso que eu também compreendi quando eu li essa frase? Chakra da coroa, nosso último chakra, conexão com a fonte, e o nosso coração, que é o nosso chakra cardíaco. E chakra coronário, conexão com a fonte, e cardíaco, sentimentos com a fonte. Para estar consciente, para compreender e saber que a presença divina, eu sou, Deus dentro de nós, é a fonte e a substância de todos os meus bens, nossos bens. Por que nossos bens possuem a substância eu sou da fonte? Porque eles vêm da fonte. Tudo que você tem vem de Deus, tudo que você possui a substância divina. Tudo deriva dessa fonte. Então, todos os meus bens, eles têm a substância divina porque eles têm de Deus, eles vêm de Deus. E se eles vêm de Deus, eles têm a substância divina. Isso me faz lembrar o quê? Que tudo está conectado com Deus, que todas as nossas manifestações vêm da fonte. Aconteceu algo super bacana assim comigo hoje, ao decorrer do plano, que eu achei muito legal, foi muito interessante. É, a princípio que eu vou estar falando para vocês, pode parecer que ou que aconteça que o ego fale, ah não, isso não teve vantagem, mas eu vi uma super vantagem nisso. Eu passei minha conta para uma cliente fazer um depósito para leitura. Isso passei ontem. Quando eu acordei de manhã, eu acordei com vários barulhinhos de mensagens seguidas, uma atrás da outra, que era dessa cliente. Ela falou assim, falando que era uma situação urgente, que a mãe dela foi fazer o depósito para ela, né, de R$ 100. Só que não sei o que aconteceu, que ela se confundiu, que ela depositou R$ 10.000 na minha conta, ao invés de 100. Eu falei assim, meu Meu Deus, como Deus! assim isso foi acontecer? Ela se confundiu, acho que ela falou que a mãe dela é senhora, idosa, e ao invés de depositar R$ 100, ela depositou R$ 10.000. Eu falei assim, claro, imagina, eu vou já no banco fazer essa transferência para você. E daí ela falou, deposita 9 mil, faz a transferência de 9.900 porque R$ 100 é seu da consulta de amanhã. Deu claro, tranquilo. Mas eu achei tão maravilhoso isso, porque por mais que os 10.000 não sejam meus, claro que já devolvi para ela, já tá na conta da mãe dela de volta, isso me fez lembrar de como Deus está sempre querendo fazer a gente prosperar e a gente expandir financeiramente. Como, por exemplo, uma pessoa fazer um depósito de R$ 10.000 na sua conta. Isso para mim é abundância divina, mesmo tendo ter devolvido para ela o valor, ainda assim eu vi isso como uma prosperidade, porque, nossa, quer 10 mil na minha conta comigo dormindo. Eu acordei com R$ 10.000 na minha conta. Não é meu dinheiro, mas ainda assim eu vi prosperidade, porque é um sinal do universo e de Deus que ele está trazendo abundância e que é uma forma de Deus também mostrar, olha, eu tô querendo prover tanto você financeiramente que até pessoas depositam dinheiro errado na sua conta. Até isso acontece, eu achei o máximo isso que aconteceu, porque me desceu esse insight, e eu achei o máximo. Nossa, o universo está me mostrando que abundância e prosperidade está chegando e que Deus encontra formas maravilhosas de trazer abundância para a gente. E tanto que até de pessoas depositarem o dinheiro errado. Então eu ganhei, entre aspas, R$ 10.000 dormindo. Eu acordei com R$ 10.000 na minha conta. Nossa!
Como assim? É, Eu fiquei tão feliz mas com será que aquilo. Eu falei assim, também, nossa, eu tô tão feliz, claro, eu sou. será que também não Pode pode falar. ser um daqueles testes lá que eu te falei? Pode ser um daqueles testes também que eu te falei, né? Que dá uma Ah, tentação de, não, também. Isso, eu igual lembrei. aquele E é de isso. não ir Da lá devolver honestidade. o catnip. E tá travando ainda? Oi? Tá Voltou. travando ainda, não? Tá deixando aberto aqui Agora pra. voltou. Eu não sei o que que tá desse jeito, mas enfim. Então. Quer comentar mais da frase, Rafis? Então, eu quero comentar só mais uma coisa da frase, só para fechar. E essa parte, como eu já tinha falado, tinha destacado, né, que a presença divina é a fonte e a substância de todos os meus bens. E remeter mais uma vez que tudo que a gente tem a substância divina e é Deus que traz pra gente. E todas as vezes também que você observar qualquer coisa no mundo dos efeitos, no mundo material que te deixa impactado, tipo, nossa, meu Deus, que coisa. Lembra que aquilo é substância divina e quem trouxe aquilo para aquela pessoa foi Deus. Ela manifestou através da força divina. E se aquela pessoa manifestou aquilo em festa, porque entre você e aquela pessoa não existe diferença, entre você e Deus não existe diferença nenhuma. Todos têm essa essência divina dentro de si, a capacidade de manifestar o que quiser. E eu estava assistindo ontem um pedaço, um trecho do Segredo, do filme. Tem uma parte que eles fizeram um teste com atletas e falaram, colocaram vários coisinhas assim de checar ondas cerebrais. E aí falaram para eles imaginarem que eles estavam correndo numa pista. E aí, o que elas pegaram do cérebro? Que os músculos foram acionados como se eles estivessem correndo de verdade numa pista. Ou seja, para o cérebro, para a mente, não tem Não diferença tem se você diferença. está imaginando ou se é real. Se você pensar se você imaginar que aquilo é real, aquilo é real. Entende? Então, não faz diferença alguma. Se você fazer uma visualização de 5 minutos de você viajando para a Europa, andando de barco na Itália, na sua mente, aquilo é real. A mente, o inconsciente não vai distinguir se é uma imaginação ou se é uma realidade. E isso incentiva a gente a fazer mais visualizações, a trocar os pensamentos mesmo. Porque no filme eles falam, se você quer mais abundância, pare de pensar nas contas que você tem que pagar, pare de pensar nas dívidas, pare de pensar na escassez, comece a pensar no que você quer. Porque a tendência, quando a mente está muito negativa, é a gente ficar observando o que está assustando a gente, as coisas que estão preocupando, e a gente ficar olhando para aquilo que a gente não quer que aconteça. Então, observem isso a respeito da mente e tenham essa consciência de tudo que tem no mundo físico, que é incrível, maravilhoso, que você quer para sua vida, que você quer manifestar, tem a substância divina. E se Deus trouxe aquilo para aquela pessoa, Ele também vai trazer para você, porque você é tão rico como aquela pessoa, porque todos nós somos ricos em essência, porque todo mundo é filho de Deus. É isso que eu queria fechar na minha frase e contar para vocês o que aconteceu hoje, que achei super legal e vi como prosperidade, com abundância, além do teste também que a gente conversou aquelas vezes nas nossas lives anteriores. Eu achei o máximo isso que aconteceu, o máximo Ah, eu mesmo. achei, adorei, adorei. Isso de visualização que a Rafa tá falando é muito importante. A gente já falou algumas outras vezes, mas como eu falei pra vocês, até sem querer, assim, eu tenho aquela foto do Havaí lá, às vezes eu fico na banheira, é impossível não me imaginar lá. E aí eu manifestei umas 3 ou 4 viagens de graça pro Havaí já. O carro meu também foi uma coisa assim que a gente assistindo o Segredo. Tem aquele teste que ele fala pra gente ficar fazendo, tá dirigindo o carro que a gente quer. Eu não sabia que era o mesmo que o Eu marido. fiz isso ontem Eu também. não sabia que era o mesmo carro que o marido tava pensando, mas nós dois a gente tava assim, a gente tava se imaginando no Murano. E daí uma senhora, ela tava novo o carro dela, mas ela queria vender rápido. A gente comprou muito barato aquele carro, nós fomos pra Califórnia buscar e tava cheirando novo ainda. Eu falei, nossa, tô com o carro dos meus sonhos. Aí outra vez, quando eu quis trocar, que ele já tava velhinho, eu imaginei, nossa, ia ser legal ter um outro Murano conversível. Será que existe? Aí só tinha na outra costa dos Estados Unidos. A gente pegou o avião e foi lá e buscar um lá na outra costa dos Estados Unidos e dirigimos de volta. Que eu imaginei e só fizeram assim, limitado, fizeram muito poucos. E eu tinha o único dessa costa
aqui um conversinho. Depois agora eu já troquei. Então, nossa, funciona muito você se sentir ali. Tem também nos livros mais espirituais, por exemplo, os do Saint Germain, ele também fala que a gente pode até mudar o nosso corpo com o poder da mente. Tipo, imaginar que tá na ginástica, igual o Rafa falou desses experimentos, funciona a gente mudar a aparência física só com a nossa mente, dá pra gente fazer isso. Mas de qualquer forma, não tirando o foco, tudo isso, até quando você está direcionando com a sua mente, é Deus. É sempre a essência divina que está Sim, fazendo tudo é Deus, isso. porque o que faz você manifestar tudo isso, todas essas manifestações que a gente falou sobre visualização e tudo mais, e coisas que chegam de surpresa, tudo isso é Deus, porque o poder que faz os seus pensamentos manifestarem a matéria para você é Deus, é a energia divina. Não são os seus pensamentos que trazem abundância para você, mas é a energia divina que tem nos seus pensamentos que traz isso. E a energia divina é Deus. Então lembrar sempre que a causa é Deus, não se deslumbrar com as manifestações que acontecem, não se deslumbrar com os efeitos do mundo. É ser Nem, grato, nem com as celebrá-los, claro, ferramentas. Nem com as e nem com ferramentas, as né? ferramentas Porque as ferramentas estão ajudando a também. conectar vocês. Então não é em Deus usar o plano, porque a gente está contando um monte de coisa legal aqui. Não é em Deus usar o Vision Board lá. Não é em Deus usar a God Box, que a gente falou ontem. É só Deus. Tá ainda. Não tá mais Porque a travando. partir do momento que você coloca, dá o seu poder para essas coisas, até mesmo para o plano, para os livros de abundância espiritual, você tá tirando seu foco da causa, que é seu Deus interior. Eu lembro que eu já tinha falado isso também nos outros vídeos, que se você, até o John fala isso no livro dele, que se você tira os olhos de Deus, que é a causa, você perde o efeito, você perde as manifestações, porque o que faz manifestar e criar na sua vida é Deus, apenas Deus. Então lembrem-se disso sempre. Era essa a minha contribuição de hoje que eu queria contar. Te amo, irmão lindo. Fofis. Beijo, te amo também. Tchau, tchau, Agora vai vir gente. o Paulo Agora é o Paulo. dar um eject no Rafa. Que irmão bonito. Não consigo te dar um eject. Aperta o X Eu aí. me dou um eject, peraí. Aí. Às vezes não Tchau. funciona o bagulho aí. Paulão, Paulinho, Paulovski, manda um convite aí. Entra aqui. Paulovski mandou o convite. Vamos aceitar. Bateu na nossa porta. Deixa entrar. O Paulo is coming, baby. Não tá aparecendo que você tá. O Paulo is coming, baby. Ê! Olá, Paulão Ah, Paulovski. olá, tudo bem? Boa noite, Boa pessoal. tarde, Brasil. Gol! E aí, primeiro dizer que eu adorei seu anel, achei muito bonito a cor. Qual Combina com esse? seus olhos. É esse mesmo. Ah, vai dizer que não. Não, mas Thank you. é, mas é muito engraçado tudo isso que foi colocado agora há pouco, porque realmente o que a gente observa, começa a observar, ou que as pessoas começam a dizer, a gente tem até mesmo como moldar o nosso corpo. As pessoas sempre me disseram, principalmente isso se intensificou uns 6, 7 anos atrás, as pessoas começaram a falar o seguinte: nossa, como você parece novo, nossa, como você é novinho, nossa, como você é não sei o que, é papapá. E aí, a gente não dá porque tem a luz, mesmo com a cortina fechada, essa luz entra de vez em quando. Tá? Mesmo, melhorou um pouquinho, mas não, Come. não vai dar muito. É, E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, você tem cara de novo, essas coisas. E aí eu comecei a olhar no espelho e assumir isso pra mim. Né? Eu falei assim, nossa, eu pareço novo. Cada ano que passa, cada dia que passa, eu fico mais novo. Aí, hoje eu tô com 31 e as pessoas continuam falando como se eu tivesse 23, 21. Alguns me dão, quando eu tô sem barba, até 18. Falam assim, ah, que cara de nenê.
essas coisas. Então, é uma coisa que as pessoas... Um elogio, primeiro tem que aceitar esse Aceitar. elogio. A partir do Mimimi. momento que você aceitou isso, você começar a se imaginar mais novo. E aí, por exemplo, você pode dizer... acho que no livro do segredo está escrito isso também. É, se você quer emagrecer, se a sua questão é emagrecimento, não importa se você não nasceu com o gene para tal, com metabolismo acelerado, porque tudo isso é crença limitante. É, claro que isso existe, sim, mas mesmo que isso não seja teu de início, você pode mudar esse conceito, essa consciência e trazer isso para ti. Como? Primeiro define o que é o corpo ideal para você. Ah, o meu corpo ideal é 70 quilos em forma. E aí, se for isso, então imagina que tudo que você come te traz esses 70 quilos. Isso não o que você come não te emagrece, mas a partir do momento que você come, aquilo te traz aquela energia, te traz todos os nutrientes para que você possa ter o seu corpo ideal. Então você começa a tomar consciência e aí entra naquilo que a gente falou, a gente abençoar o nosso alimento, dizer para que aquele alimento ele serve, e aí a gente vai começando a moldar a nossa realidade com coisas simples e expandindo isso para outras áreas. E é muito legal essa questão de falar assim o que a gente projeta, o que a gente percebe, por causa que eu estava lendo outro dia não, já tá, esse livro aqui, esse aqui foi um dos livros que do Deepak, Ah, do a Deepak. realização, a realização espontânea do desejo. Esse livro foi um dos 3 que eu comprei naquela maratona de livros de 50 reais, aquela Bastante. biblioteca. E aí, ele tem uma coisa legal que ele diz, que é o seguinte: em um nível mais profundo, não existe realmente nenhum limite entre o nosso eu e tudo o mais no mundo. Quando tocamos um objeto, temos a impressão de que ele é sólido, como se houvesse uma nítida separação entre ele e nós. Aí, um pouquinho mais para frente, ele diz o seguinte: compartilhamos constantemente partes dos nossos campos de energia, de modo que todos nós, nesse nível quântico, no nível de nossa mente e nosso eu, estamos conectados. Estamos todos relacionados uns com os outros. Isso significa o quê? Quando a gente olha uma parede e as pessoas falam o seguinte: ah, a parede tem ouvido, as paredes escutam. Isso literalmente acontece. Por causa que elas recebem a nossa energia. A voz, o que é a voz? A voz é uma vibração. E se é vibração, portanto, é energia. É uma energia que está que está percorrendo, que está se expandindo pela matéria chamada ar, e assim propaga o som. A parede, ela recebe isso. Então, por exemplo, se a gente está pé da vida, se a gente vive num ambiente que a gente só briga, essa energia vai ficar memorizada na parede. Fica Então, mesmo. por isso que, por exemplo, quando é comum que as pessoas, e isso é muito legal, quando elas entram numa casa nova, como elas não sabem o histórico daquela casa, é comum, é bem-vindo você pedir para que Deus e os anjos eles limpem todas as energias e que aquela casa seja abençoada para ter uma nova história a partir dali, porque você não sabe qual que é o histórico, né? Então, o que isso está mostrando? Seu campo vibracional é um campo. Por isso que quando você começa a fazer o plano da prosperidade, as outras pessoas ao seu redor, mesmo sem conhecimento disso, começam também a prosperar, porque é o seu campo irradiando abundância não para si, mas também para todo mundo que está ao seu redor, né? Então, isso ajuda a explicar por que, por exemplo, uma pessoa começa, entre aspas, a ter sorte do nada. Entendeu? Uma vez eu ganhei um camarote para um festival na minha cidade, e aí foi um sorteio que eu até tinha esquecido. Eu apenas coloquei lá, o não ganhar já tem, então ganhar o que vier é lucro, então é ótimo, né? Aí eu coloquei lá e a hora que eu vi eu tinha ganho. Aí as pessoas, vieram 2 meninas que estudavam comigo à época, e elas viraram e falaram assim: um pouquinho da sua sorte, que você ganhou ontem, vai que a gente ganha hoje. Aí eu virei e falei assim para ela: pode pegar um pouquinho que eu tenho mais de sobra aqui para mim. Não é que elas ganharam? As duas. Entendeu? Para os dias seguintes, e isso prova o seguinte: naquela energia,
e essa energia ela vai para as outras pessoas. Então, é, se eu puder, se eu puder fazer essa uma contribuição, então era isso que eu tinha para falar. E já que a Lívia trouxe um pouquinho dos trechos bíblicos hoje, é sarça dente, Lívia. Eu fui pesquisar depois, em português é sarça dente, que também tinha Eu esquecido. só sei como Burning Bush. Meus estudos bíblicos foram todos em inglês. Do Antigo Não Testamento em importa, não. inglês. Eu também tinha esquecido, aí eu Da fui buscar. Eu, aguardente. eu lembrava que era ardente, só que Aguardente. vai que Moisés tomou. Eu tô brincando. E, Sorry. também, gente, pelo amor de Deus. Sorry, Moisés. A gente tá brincando. Não tá ligando muito, não. Existe uma diferença, gente, entre brincar e, né, levar as coisas divertidas e zombar, né? Se você zomba duvidando daquilo, querendo diminuir aquilo, uma situação, isso é zombar, isso não traz efeito positivo nenhum. Mas agora, se você brinca com uma situação, você alivia o seu estresse e ajuda a manifestar as coisas boas que o universo tem para te dar, sendo eternamente prosperando, como diria Luiz Rey. E aí, é bem legal falar isso. Até a Eliane, ela colocou aqui, as bênçãos são compartilhadas. E por quê? Lembra que quando a gente pega o Novo Testamento, tem a parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericórdios de coração, porque eles irão receber misericórdia. Bem-aventurados aqueles que papapá, porque eles vão receber. Então você percebe que todas as pessoas que, quando Jesus coloca, ele fala assim, compartilha isso, a pessoa atrai mais daquilo. Então, quando ela compartilha, ela não está perdendo, ela está, na verdade, ganhando, ela está recebendo. Então, por exemplo, se eu tenho 2 grãos de café, então, se eu compartilho naquele momento eu estou abdicando de mas, na verdade, em algum outro momento, talvez eu não ganhe um outro grão de café. Em outro momento, eu posso ganhar R$ 2 a mais que vai me ajudar a pagar a conta. Tipo, minha conta R$ 100. Aí eu tava com 98 na carteira. Aí eu vou e acho R$ 2 na rua. Pronto. Acabou, né? Ou eu vou dormindo com R$ 100, achando que eu vou ter mais R$ 100 na conta, e aí acordo com 10 mil. Que Entendeu? é, rapaz? Né? Entendeu? Então, isso chega naquilo que a gente estava falando ontem. Tudo é possível. E as Tudo é coisas, possível. elas ocorrem das mais incríveis maneiras. O mais divertido é quando você espera e confia na causa, não é não é nem a certeza que isso vai ser manifestado. É você se liberar para a surpresa de como vai ser manifestado. Não é você imaginar, hoje eu vou não sei o que, assim, assim, assado, vai funcionar assim, assim, assado, como eu quero. Não. Você vai manifestar. Mas a alegria da manifestação não é a realização em si, é na forma como que vem. Entendeu? Por causa que isso prova como o universo ele trabalha de infinitas, de formas ilimitadas, de maneiras ilimitadas para você chegar num resultado específico. Então, a sua alegria deve estar ali, na surpresa. Aí a sua felicidade está em Deus, na causa. Né? Porque a felicidade é um estado de ser. Eu sou feliz. Mas a alegria é a felicidade expandida naquele momento, né? Se a gente pode colocar assim, existem muitas diferenças, pessoas falam muita diferença entre a alegria e a felicidade. Então, se você tem uma felicidade espontânea na causa, em Deus, isso não importa se você vai ter dia ruim ou dia mau, mas é o jeito como você enxerga os seus dias ruins e os seus dias bons que melhoram e te fazem dar um salto, né? Te fazem ser que nem um atleta olímpico que precisa pular a barreira para ganhar uma medalha de ouro, de prata, né? E não existe mar profundo que não possa o submarino divino chegar. Queria fazer um Nas comentário profundezas que a gente... Claro. disso que você estava falando, que
a gente confiar que vai vir da forma que vai vir, né? Eu queria falar que às vezes acontece que a gente está fazendo plano, logo que a gente termina os 40 dias, que uma porta fecha. E daí é muito comum o pessoal se desesperar e falar, nossa, o plano não resolveu para mim, o que que eu fiz de errado? Eu vou ver, o plano não funciona. Mas não é isso. Lembra daquela história que eu falei para vocês? Que a gente estava super dependente daquele técnico que já estava mais de 10 anos na empresa. E aconteceu que durante o plano, ele pediu as contas. A gente chegou um dia com a agenda cheia e ele tinha aberto a própria companhia e ainda levou 10 clientes. Mas um dia antes, eu peguei, veio um cara pedir emprego, peguei o cartão dele do lixo e falei, começa hoje. E quando a gente foi averiguar, para cada cliente que ele levou, a gente recebeu 8 clientes novos com o preço novo. Ele só tirou cliente que era antigo, que estava com preço antigo. Então, às vezes, a gente de alguma forma, talvez a gente estivesse endeusando aquele menino, né? Como a gente fala, que é uma forma de endeusar. A gente estava botando o nosso sustento dependendo dele, mas quando aquilo foi tirado, veio muito melhor. Veio um outro técnico, que a gente não ficou nenhum dia sem técnico, e ele só tirou clientes que a gente não tinha aumentado o preço. Os 10 clientes que ele levou para abrir a empresa dele eram com preço muito antigo de quando a gente tinha aberto a empresa 10 anos antes. Então foi uma bênção que aquilo aconteceu. Então às vezes eu falei, nossa, eu perdi tal coisa, que meu cartão foi cortado, não sei o quê. Isso daí confia que é uma bênção, porque Deus está te trazendo de uma outra forma, né? Então sempre põe a sua confiança em Deus. Não está vindo do seu cliente, não está vindo do seu chefe, não está vindo do seu trabalho, está vindo de Deus. E quando aquilo é tirado, vai vir de um outro lugar, melhor, né? Então não fica no grãozinho que a gente falou, às vezes a gente está ali chorando porque Deus está querendo tirar um grãozinho de açúcar, mas tem um pote de mel gigantesco ali que a gente não está enxergando. Então confia no processo, não sinta medo em nenhum momento. Quando se algo foi tirado é porque tem outra coisa melhor. Quanto menos medo você tiver, mais rápido, que nem aconteceu com o técnico, ele veio um dia antes, porque a gente estava fazendo plano na época. Então a gente não teve medo nenhum, a gente sabia que aquilo era parte do plano divino, alguma coisa melhor estava para acontecer. E tirei do lixo, então eu não fiquei nem um dia sem técnico. Eu tirei o cartão do menino do lixo e ele já começou no mesmo dia. Não, isso é perfeito, porque como a gente estava dizendo outro dia até, né? Quando você está no fluxo, você está consciente da provisão divina, você não existe nem necessidade, você não passa necessidade, você não precisa de algo, porque aquilo já vem e já te supre naturalmente. Então, por exemplo, sem saber, você já tinha recebido algo que ia te suprir e ia te dar mais bênçãos ainda. A situação aconteceu, você já deu estalo. Poxa, mas já tenho aqui. Aí você acabou percebendo que aquilo te trouxe mais bênçãos do que propriamente dor de cabeça. Aliás, isso é uma coisa fantástica. Uma coisa que eu tenho feito, que eu lembrei agora, a hora que eu fiz assim, quando a gente está com um pensamento negativo, eu uso, na verdade, eu uso isso para lembrar algo quando eu estou escrevendo. Então, quando falta uma palavra, às vezes eu faço isso e aí a palavra vem. E aí, quando você está com um pensamento negativo, também faz isso. Por causa que isso é um treino, entendeu? Então, toda vez que eu tiver um pensamento negativo, faz isso. Estala o dedo perto do cérebro. Aí você, opa, então algo tá errado. Preciso mudar aqui. Aí você vai treinando seu pensamento. E isso foi uma coisa que eu pratiquei uma vez com um amigo meu. Uma vez ele falava muito palavrão. Aí eu virei e falei assim, tá, então toda vez que você falar palavrão, eu vou te beliscar. E aí, pá, beliscando, 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 ele reduziu. É um treino, na verdade. E Então isso agora você agora eu vai não fazer sei assim onde que sempre que eu falar o merda. entendeu? Todos nós, porque assim, eu não sei onde que eu li algo que semelhante, que você podia utilizar de técnicas assim para poder começar acho que está escrito no Segredo, acho que na parte que ele fala que você mestra os seus pensamentos, alguma coisa assim. E que a gente acaba lendo tanto livro que a gente fica meio sem, às vezes, conseguir lembrar onde que leu. Mas ele fala exatamente isso. Se você puder utilizar de alguma técnica
para poder corrigir o seu pensamento negativo e torná-lo positivo, utilize. Então, essa também é uma dica legal. Não precisa se instalar, pode ser, sei lá, vou tomar água, eu não me hidrato bem, vou tomar água toda vez que eu tiver, ou comer uma fruta, alguma coisa assim, ou cuidar de um animal. Lavar a Pode ser boca alguma com coisa. sabão toda vez que Pode ser falar também. palavrão. Então eu preciso parar de falar o merdê. Então quando eu falar que tem um merdê, vocês instalam dentro. Não, tem problema. Ai, ai. Então é isso, galera, que a gente tinha para falar hoje. Amanhã a gente volta com a frase 23. Você pode se juntar a gente a qualquer momento no blog planoprosperidade.blogspot.com. Se não abrir no seu tablet ou celular, você desce no final da página, está escrito visualizar a versão de web. Comenta lá, põe seus comentários, participa junto com a gente, porque a egrégora multiplica, ela não soma, ela multiplica, e a gente está atingindo várias pessoas, porque a gente está sempre dando feedback no buraco negro que é denso, na verdade. Que é cheio da substância divina. Buraco negro faz parte do universo, é um elemento essencial para o equilíbrio. Ele é denso, cheio de energia, e a gente está lá o tempo todo dando nosso feedback. Exatamente. Então amanhã a gente volta. Beijocas para todos e Beijos, beijos. Angel Angel blessings. Blessings!